pondo, né? A sociedade, eu só complementaria da seguinte forma: a sociedade brasileira e mundial é usuária desses serviços ecossistêmicos. A maior parte já existe. Algumas indústrias já fazem. O Brasil já, também na matriz energética, por exemplo, do petróleo. Nós estamos precisando melhorar a qualidade do nosso óleo diesel. Aquela questão do enxofre, né? Questão do enxofre. E isso, se a Petrobras partisse, cumprisse as metas de diminuir porcentagem, partes por milhão, que analisa o enxofre, no óleo diesel brasileiro, ele já tinha 5 mil, média 1.500 partes por milhão. Então é muito poluente. Algumas, aí baixou para 500 em algumas usinas. E tem condições de baixar para 10, para 5 e para 2. O que está faltando? Adaptar os equipamentos, né, da Petrobras para que isso aconteça. Outra coisa é trocar essa matriz energética. Então já se começou com biodiesel, colocando 5% hoje. Nós podemos chegar em 10, em 15, em 20. E podemos também utilizar, assim como o etanol. Isso sem ameaçar a produção de alimentos? Sem ameaçar. Sem ameaçar. Porque nós temos um excesso hoje, inclusive de exportação de óleo. Outro exemplo é, por exemplo, a gasolina. Nós já substituímos 50% da nossa gasolina, os automóveis, usando o etanol, o álcool. Essa palavra, inclusive, já pegou no Brasil, né? Que era sempre álcool, carro álcool, agora é etanol, que é um termo mundial, né? Então, o país precisaria estar hoje, os automóveis, agora já vai aparecer a geração dos automóveis elétricos, né? E, então, o que precisamos fazer com que as grandes cidades, que possuem as maiores emissões hoje, ocasionadas por 10% dos veículos que circulam na cidade de São Paulo, emitem 50% das emissões, que são os ônibus, caminhonetes, vans a diesel. São responsáveis por 50%, e só 10% dos veículos são responsáveis por mais de 50% dessa emissão de gases. Então, isso aí substituído hoje por óleo, inclusive o óleo vegetal refinado, que eu tenho um projeto que alguns países já utilizam. Países esses que têm dificuldade de produzir o seu óleo, o Brasil tem condições, pelo aumento da produtividade, pelas oleaginosas que existem no país, poderão ser cultivadas ainda, só nas áreas já em utilização no país, melhorando a ocupação das áreas de pecuária, que hoje são pouco produtivas, poderiam ser melhor utilizadas, produzindo, então, oleaginosas que fornecessem esse óleo. Enfim, o país poderá se diferenciar. Agora, isso aí precisa ser auxiliado, precisa ter um valor, precisa ser reconhecido pela sociedade mundial. E, para isso, esse projeto vai possibilitar instruir o poder público e para sistematizar e regulamentar e colocar valores para isso. Então, a cadeia produtiva de todas as entidades envolvidas vai precisar ajudar a identificar isso aí e colocar graus de valor em função da melhoria da qualidade, quer dizer, dos resultados. Quer dizer, o pagamento é igual ao crédito de carbono. O crédito de carbono é um dos serviços. Doutor Éder, eu queria que o senhor explicasse melhor, embora esteja no projeto do senador, e o senhor como um acadêmico também, além de profissional, eu queria que o senhor explicasse bens ambientais, serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Qual é o conceito que se tem disso, desses três elementos? Perfeitamente, Elival. Até antes eu gostaria de complementar, né, essa questão que o senador está colocando, porque você mencionou a questão da competição entre produção de biocombustíveis e alimentos, né? Eu já comentei aqui que a gente tem 51% do que existe de potencial de área agriculturável do mundo, a maior reserva de terras agriculturáveis do mundo. E hoje a gente tem 22% de matriz de biocombustíveis, né?
E isso ocupa 2 a 3% da área agriculturável do Brasil. Então, para a gente chegar em 100%, nós precisaríamos aí de 15% da nossa área agriculturável, o que não vai, em absoluto, competir com o biocombustível. Essa é uma questão que é muito importante para países como os Estados Unidos, que já usam todas as suas áreas agrícolas, e Europa, né, uma região que já usa todas as suas áreas agrícolas. Então, lá a gente tem um problema sério de querer produzir biocombustível, além de eles serem muito ineficientes, né? Então, o Brasil tem todo esse potencial. Quer dizer, a competição entre alimentos e biocombustível no Brasil não acontece necessariamente como acontece nos Estados Unidos. Não acontece, e eu diria que nos próximos 50 anos, se a gente conseguir transformar a nossa matriz energética, né, deixar de buscar isso a 6 quilômetros e começar a produzir aqui na superfície, nós não vamos ter nenhum problema com competição por alimentos, né? E a gente tem muito potencial de terras aí degradadas para serem recuperadas, né? Bom, a definição dos 3 conceitos. Isso, definição, né? Bens ambientais e serviços ambientais já são definidos internacionalmente. A gente não tem ainda um acordo global sobre o que são bens e serviços ambientais para diferenciá-los, né? Mas eles são aceitos hoje internacionalmente como os produtos das cadeias produtivas que tenham um fundo, uma qualidade ambiental. Então pode ser, o senador já mencionou, né, um equipamento industrial, um equipamento... Sim, mas o sujeito pode ter uma participação, ele pode ter um sistema de produção que é danoso ao meio ambiente na opinião dos ambientalistas, e ele acha que não. Como é que se distingue isso? Positivo, é isso que essa política vem fazer. Essa política, ela tem vários instrumentos aí para se regulamentar isso, para se identificar isso, para se mensurar e a gente poder começar a fazer uma diferenciação. E incentivar, né? E incentivar. Hoje a gente tem uma lista, né? Como é que hoje funciona? Hoje tem uma lista de bens e serviços ambientais. Serviços ambientais são serviços de consultoria, serviços de educação ambiental, né? Eu sou um prestador de serviços ambientais. E hoje existem listas, né? E aqui no Brasil foi feito um estudo pioneiro lá no Espírito Santo, que com base nessas listas internacionais identificou 1,2% do PIB de bens e serviços ambientais. Quer dizer, a gente tem 98,8% do nosso PIB de bens e serviços que não têm uma qualidade ambiental. Então, essa diferenciação é importante para que a gente possa ter mecanismos para mudar essa realidade. Né? Nós precisamos ter 100% de bens e serviços com qualidade ambiental. Senador, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Queria que o senhor falasse na questão vital desse seu projeto, que é a questão do pagamento. Com que recursos será feito esse pagamento e se esses recursos utilizados pelo setor público não irão prejudicar, essa utilização não irá prejudicar o Ministério do Meio Ambiente e também o IBAMA, uma vez que os recursos serão partilhados com um outro segmento proposto no projeto. Constam como um fundo, a formação de um fundo para premiar e para avaliar e com isso disponibilizar recursos, constam o orçamento, o próprio orçamento pode colocar à disposição, doações internacionais que hoje já são uma realidade no país. O Brasil recebeu só de um país da Europa aproximadamente R$1 bilhão para promover serviços ambientais no país. Quer dizer, como que estão sendo utilizados esses recursos? Viria também do comércio de carbono? Também do comércio de carbono, a dotação eu vejo que a própria sociedade vai poder premiar e começar a escolher esses alimentos. Então, o próprio empresário, o próprio industrial, o próprio produtor rural que se adequar e que receber diferenciação e reconhecimento por serviços ecossistêmicos, no seu mercado, no seu produto, na valoração do seu produto, ele também já vai ter automaticamente um ganho substancial com isso. Então eu não diria que isso aí é para simplesmente para deixar entrar recursos para uma indústria, por ela modificar, mas sim criar uma cultura de melhoria, saber identificar isso, valorando isso aí a nível internacional, a nível do país, e nós pararmos de dar um tiro no próprio pé, como o Brasil tenta vender uma imagem que nada aqui é perfeito, nada está se fazendo, é o único país no mundo que tem
área de reserva legal, área de preservação permanente dos seus rios e córregos. Ele é um país muito adaptado. Existem casos de não obediência à lei. Isso é porque normalmente fica tudo na parte... O questionamento hoje é como fiscalizar. Então nós precisamos descentralizar. Por isso nós estamos regulamentando o artigo 23 da Constituição Brasileira, que no Senado, possivelmente votaremos em breve isso aí, viabilizando que o artigo 23, que possibilita o poder concorrente dos estados federados e do Distrito Federal e os municípios brasileiros, possam também exercer a sua fiscalização em todos os ambientes, em todas as áreas ambiental brasileira. E isso tudo vem ao encontro de se melhorar, quer dizer, fazer o local, lá onde mora o cidadão, lá dar poderes para que a própria sociedade consiga promover uma fiscalização, uma educação, uma melhoria de todos os serviços ambientais. Então isso também, quer dizer, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, hoje são os que dão as diretrizes. E os estados e municípios deveriam ter a obrigação de colocar mais recursos, o IBAMA, o Ministério do Ambiente, esses fundos, como esse fundo para pagamento de serviços ambientais, poder colocar nas regiões, lá no habitat de todo cidadão, do seu município, aquele fomento, aquela possibilidade de viabilizar a educação de todos da própria cidade, né? Porque hoje eu diria que a maior dificuldade que se tem hoje é fazer com que o município, a cidade, cumpra a legislação ambiental brasileira. O produtor está cumprindo no campo e as cidades estão poluindo e não são cobradas para isso. Doutor Zanetti, nós estamos encerrando o programa. Suas últimas considerações, por favor. Perfeito, Elival. Eu gostaria de comentar, né, que o senador Gilberto tem apoiado lá no estado do Mato Grosso a implantação efetiva dessa política, né? Em julho houve a implantação da Unidade de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos no âmbito da Federação da Indústria e da Federação de Agricultura do Mato Grosso. E agora está ocorrendo a inauguração de uma plataforma de negócios de bens e serviços ambientais ecossistêmicos, né? Através dessa plataforma, as empresas medem os seus impactos, mensuram os seus impactos ambientais de carbono, de água, de biodiversidade, e nós conseguimos mensurar o benefício que é gerado pelos proprietários rurais através de reserva legal e APP para diminuir ou para mitigar, para neutralizar esses impactos. É feita uma transação comercial entre os dois, a compra e a venda desses créditos, e a empresa recebe um selo de empresa responsável. A questão aí é a regulamentação disso. Então, para a gente conseguir o registro disso e o reconhecimento, a gente tem que buscar internacionalmente. Nós buscamos hoje lá nos Estados Unidos esse registro. E essa política vai possibilitar que esse registro seja feito aqui, dentro do país. Né? E esse registro seria válido lá fora? Perfeitamente, perfeitamente. A nível de OMC só são aceitos os registros feitos a nível de governo federal. Então, o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo senador Gilberto Gellner, do DEM do Mato Grosso, e também pelo engenheiro florestal, doutorando, especialista em mudanças climáticas globais e serviços ambientais, Éder Zanetti. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Até lá.